Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos os ouvintes e espectadores. Vera, a gente está no aguardo aí para uma entrevista com o deputado Efraim Filho, que é o autor do projeto da desoneração da folha de pagamento, mas o César Feitosa já trouxe as informações. E é um negócio tão inacreditável, você vai ouvindo ele falando. O governo coloca a culpa no relator do orçamento, o Hugo Leal, que não teria incluído. Aí o Ministério da Economia disse que não sabia, que soube ontem. E agora vão tentar encontrar um espaço no orçamento para compensar essa renúncia fiscal de 8 bilhões de reais. É inacreditável, gente. Tudo combinado, tudo acertado e, de repente, sem explicação, não consta do orçamento. É muito bizarro, né? Uma despesazinha pequena, né, Carol? 8 bilhões, assim, uma coisinha, né? Quem nunca esqueceu um boleto, não é mesmo, minha gente? Né? E 8 bilhões, o que são 8 bilhões perto, né, de todo o orçamento? Só metade do orçamento secreto, olha aí, não é tanta coisa. É inacreditável, é uma barbeiragem que um vai tentar jogar para o outro, é claro, a gente já sabe como essas coisas funcionam no Brasil. O relator vai querer dizer que foi o Ministério vai querer dizer que foi o relator, mas foram ambos. E também o plenário do Congresso que votou, também a Comissão Mista de Orçamento que votou. Ninguém percebeu que estava faltando o dinheiro para compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores, algo que foi amplamente acordado, que precisou de votação, que, portanto, era um dinheiro previsto já, que tinha de estar constando do orçamento, porque vai fazer uma grande diferença no final. Aí o Hugo Leal, o relator do orçamento, tenta minimizar as coisas, dizendo, não, é só o governo mandar um PLC ali, um projeto de lei complementar, suplementando esse dinheiro, então tá tudo certo. Não é assim, gente, orçamento não é feito em papel de padaria, é algo que precisa de técnica para ser feito, justamente porque a conta precisa fechar. Ela já não estava fechando de largada, já foi necessário fazer uma série de remendos, uma série de pedaladas, já é um orçamento todo esquisito, todo remendado, e agora ainda não faltam esses 8 bilhões, porque ele lembrou de prever o que se refere ainda a esse ano de 2021. Então, 2 e poucos bilhões estão lá, estão no orçamento, mas os mais de 5 bilhões que se referem à desoneração das folhas no ano que vem, esses ficou faltando um detalhezinho ali ameno, Carol. E aí fica essa incerteza, né? As entidades ligadas aos empresários todas dizendo, não, a gente confia, o ministro Ciro Nogueira disse que vai sancionar o projeto, está previsto aí para janeiro. Mas como é que você se planeja, gente? Os 17 setores que mais empregam no país, milhões de empregos dependendo da sanção desse projeto. E aí, todo mundo com a brocha na mão agora esperando virar o ano para ver se sanciona ou não? O governo vai ter de sancionar, não tem como não sancionar. De fato, foi um acordo anunciado pelo presidente como uma grande boa notícia para um governo sensível ali às necessidades desses setores de reaquecerem as suas atividades depois da pandemia. O ministro Paulo Guedes discursou, todo mundo discursou nesse projeto. Então, eles vão dar um jeito. O jeito provavelmente vai ser esse que o relator Hugo Leal falou, mandar um PLN para o Congresso para corrigir a bobagem, mas a cada uma dessas ocorrências a gente tem certeza de que não há ninguém planejando nada nesse governo. É uma tecla na qual tenho batido muito, mas é porque as evidências se acumulam e esse fim de ano tem sido pródigo nesse tipo de notícia que parece saída do sensacionalista e não do noticiário realmente da política, porque como que se discute um orçamento, se manda uma proposta, fica lá meses, aí ela tem de ser toda mexida no final porque faltava dinheiro para os precatórios, aí você pedala com os precatórios e você vai esquecendo de incluir despesas, né? Não parece crível, é muito, muito, muito amadorismo. E vai ter que ser corrigido com mais amadorismo, mais improviso, mais puxadinho, mais arremedo, etc. A essa altura a gente já não sabe mais de quanto é aquela coisa básica. A arrecadação do governo
e de quanto são os gastos, tá? Tudo numa nebulosa só, Carol. E enquanto isso, a debandada na Receita se amplia, né, Vera? Mais de 600 pessoas já entregaram cargos de chefia e a gente sabe que esse é um movimento que não vai parar na Receita Federal. Outras categorias certamente vão ficar insatisfeitas com esse reajuste dado só para parte dos servidores. Exato. Essa rebelião que está acontecendo na Receita Federal é consequência, entre outras coisas, de uma discussão orçamentária completamente disparatada, porque se deu reajuste para uma única categoria, que é a dos policiais, em detrimento de todas as outras, e para que fosse viabilizado esse reajuste, se tirou dinheiro justamente da Receita. Então, o que aconteceu com os profissionais da Receita é que, além de não receberem nenhum tipo de reajuste, eles que estão com os salários congelados desde 2016 e tinham uma promessa, pelo menos de que se acertasse a bonificação por desempenho deles, e isso também não foi feito, ainda se tira recursos ali para o funcionamento do dia a dia da Receita. Então, as duas coisas e mais as tentativas de interferência política nesse órgão levaram a essa sublevação, que é o que está acontecendo. Mais de 630 chefes já entregaram os cargos e 44 desses que entregaram os cargos fazem parte do CARF, que é o Tribunal de Julgamento aí de Grandes Recursos na Receita. E a gente vai ter uma paralisação desse órgão e pode ter paralisações sucessivas em outras áreas da Receita, inclusive a aduaneira. Eu falei com um chefe da Receita hoje, falou que a situação lá é realmente muito séria, que vai parar tudo e que deverá parar, inclusive, a atividade aduaneira, Carol. Vamos mudar de assunto, Vera, para outra polêmica, né? Outro ponto surreal, que é essa história da vacinação das crianças. Hoje o ministro Marcelo Queiroga acho que avançou uma casa no cinismo, né? Porque ele disse que essa taxa de morte de crianças pela Covid não demanda decisão emergencial, né? Para quê essa urgência em vacinar a criança? Isso vindo de um médico é de um cinismo que é difícil de acreditar, né? Esse comportamento do ministro é criminoso, Carol. Um ministro da Saúde que admite como aceitável qualquer taxa de morte de crianças por uma doença que já tem vacina e na qual a nossa estatística é muito pior que a do resto do mundo, ele tem de ser processado pelo que diz e ele tem de responder, porque o que ele diz não é só palavra, o que ele diz tem implicações no mundo prático. O que ele diz é uma justificativa da inação da sua própria pasta e do governo ao qual ele serve, e que não só não disponibilizam as vacinas para as crianças há 7 dias, como não conseguem disponibilizar nem o raio do formulário da consulta pública que eles inventaram e que chama o hacker, só gente. Não tem nenhuma justificativa. Não tá no ar o tal do formulário. Vão ainda dar um jeito de o quê? De prorrogar essa palhaçada dessa consulta pública que não serve para absolutamente nada. Hoje tem uma entrevista no Globo do presidente da Anvisa que resolveu desabafar em resposta a esse estado de coisas surreais que estão acontecendo desde que a agência aprovou a vacina para crianças de 5 a 11 anos. O que ele diz são coisas que são lógicas e básicas, mas que vão de encontro a todo o negacionismo desse governo. Ele fala, primeiro, a vacina que a gente aprovou agora para crianças é uma vacina que já tem registro definitivo na Anvisa, que é o grau máximo de aprovação que uma vacina pode ter. Então, ela cumpriu todos os requisitos. Essa vacina tem recomendação não só da Anvisa, mas de todos os conselhos de saúde dos estados, da comissão técnica do próprio Ministério, da Fiocruz, de todos os outros órgãos técnicos que podem dar qualquer palavra sobre vacina. O que uma consulta pública com pessoas não avalizadas pode fazer a mais do que a recomendação destes órgãos? E ele está dizendo o óbvio. O que o ministro está querendo é uma justificativa para a permanência dessa estatística macabra. Ele chama de macabra, que o Brasil tem de quase 2 crianças mortas por mês da pandemia ao longo desses 2 últimos anos.
Então ele resolveu pôr a boca no trombone e falou que sim, que essas ameaças que estão sendo feitas a técnicos da Anvisa desde a aprovação da vacina são uma tentativa de ingerência política e de desmonte da agência regulatória, algo que o bolsonarismo está fazendo em todos os órgãos de controle que a gente tem, em todas as áreas da administração e não só da administração direta, como esses órgãos independentes, porque a agência reguladora não é um órgão sujeito à interferência do governo. Então, a gente está vivendo esse estado de coisas com o presidente de férias, sem dar mais uma palavra a respeito desse assunto, e com o ministro falando esse tipo de atrocidade sem ser sequer admoestado por quem de direito, que deveria ser o Ministério Público, que deveria representar contra ele por essa atrocidade. E lembrando que o diretor-presidente da Anvisa é um militar da reserva, um almirante, além de ser cirurgião vascular também, mas não é... é um militante de esquerda, né? Um esquerdopata, um comunista que está lá na direção da Anvisa. Pelo contrário, quando ele foi alçado ali à direção da Anvisa, era visto como alguém até alinhado ao governo Bolsonaro, mas que tem sido muito técnico e tem mantido a lisura à frente da Anvisa desde o começo desse processo, né? Em todas as instâncias de liberação da vacina, tem sido muito transparente, foi a CPI na época prestar esclarecimentos também de forma muito transparente, e está aí falando óbvio, que tem uma tentativa de intimidação, que quando o presidente da República fala que é inacreditável o que a Anvisa fez, isso acaba estimulando quem está ameaçando os técnicos da Anvisa. Aí tem gente que diz, mas tem que divulgar os nomes realmente de quem aprovou, porque eles têm responsabilidade. Quem aprovou foi o Estado brasileiro, não foi o Joãozinho, a Mariazinha, sei lá quem o técnico. Não é isso, é o corpo técnico da Anvisa, amparado por todas as sociedades médicas, sociedades de especialistas. Quer dizer, foi o Estado brasileiro que aprovou. E veja, Carol, o ministro, quando falou essa frase surreal, estava irritadinho com a imprensa, né? Porque agora ele acha que ele não deve mais satisfações à sociedade, nem à imprensa. Aí ele falou assim como a Anvisa deu o seu parecer, os pais e mães têm direito de opinar. Ora, o direito desses pais e mães é de vacinar ou não os seus filhos. Agora, pais e mães X não têm o direito de opinar sobre se o Estado brasileiro vai fornecer as vacinas já aprovadas pelo órgão técnico competente para os outros pais e mães que querem vacinar os seus filhos. Não tem esse direito. Essa liberdade extrema que o governo fala, que na verdade é só uma desculpa para negacionismo, ela não vai até o limite de que pais X vão decidir se eu posso vacinar ou não meu filho, porque o governo está travando a vacinação à espera dessa opinião super balizada de pais e mães. Não é assim que funciona, ministro. O senhor, como médico, está careca de saber disso. Só que o senhor trocou o seu diploma de médico pela sua expectativa de vir a ser candidato a alguma coisa na asa do presidente Jair Bolsonaro. Em nome disso, o senhor empenhou o seu diploma e o seu jaleco na bacia das almas e está descendo cada dia muitos degraus na degradação ética, moral e também na responsabilização do seu cargo. O seu cargo exige que o senhor haja como alguém técnico, não que fique falando atrocidades na véspera do Natal, chocando as pessoas, dizendo que existe algum número aceitável de morte de crianças por uma doença para a qual já existe vacina há um ano. Há um ano tem essa vacina. É inacreditável. A gente que quer dar vacina não consegue. Vera, vamos voltar para o nosso assunto aqui do início do boletim. A gente falava sobre o orçamento, porque o deputado Efraim Filho já está na linha para conversar com a gente. Ele que é o autor dessa proposta da desoneração da folha de pagamento. Estava tudo acertado, como a gente disse, não constou do texto do orçamento aprovado. Oi, deputado, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vera. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Uma grande alegria falar com vocês. Especialmente com esse tema na pauta, né? Que é o tema aí de 2022, o grande desafio do Brasil, geração de empregos, e fico à inteira disposição para as suas perguntas. Pois é, o senhor entendeu o que aconteceu, deputado? Porque estava tudo acertado, né? O senhor que é autor da proposta, o governo anunciou que ia prorrogar por mais 2 anos a desoneração, a expectativa é de que se sancione esse projeto agora em janeiro, mas não apareceu no orçamento. Olha, a gente esperava sim que saísse no orçamento. Como a lei não está aprovada ainda nesse ano,
né, falta a sanção presidencial, ele acabou não constando do relatório do deputado Hugo Leal. Agora, não há impeditivo, tá certo, para que haja sanção do projeto, né, se transformando em lei. O Ministério da Economia tem todos os elementos técnicos necessários que justificam, né, a aprovação do projeto e, se for necessário, um ajuste a ser feito por um PLN, né, um projeto de lei orçamentário, como acontece corriqueiramente, ajustando o orçamento do país. O que nós não podemos perder, né, é a oportunidade de avalizar uma das matérias que dialogam com o maior desafio do Brasil, como eu falava, que é preservar empregos, gerar novas oportunidades. Nós estamos sonhando ou vislumbrando ainda essa rota de saída da pandemia, a retomada do crescimento, a volta do Brasil a um processo, né, de crescer e recuperar empregos perdidos. Então, eu acho que o governo, se optar pelo veto, ele irá errar do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, porque não tenho dúvidas que na sequência do veto, o Congresso irá derrubar o veto, como já aconteceu, né, no ano anterior. Então, a gente realmente tem a expectativa e dialoga com o Ministério da Economia para que se consiga superar qualquer óbice e consiga validar a sanção do projeto. Ô, deputado, boa noite, mas o que houve foi uma barbeiragem geral e ninguém percebeu que esses recursos não estavam reservados ali no orçamento previstos, ou o governo tentou fingir que esqueceu esse assunto para depois não prorrogar a desoneração? A seu ver, o que foi que aconteceu? Qual foi o boi nessa linha? Olha, eu não quero acreditar nessa última hipótese, né, de que foi algo planejado ou de caso pensado, até porque, apesar de haver resistências do Ministério da Economia desde o primeiro momento, e como autor do projeto, tramitou na Câmara dos Deputados, tanto na Comissão de Finanças como na Comissão de Constituição e Justiça, sabemos que foi construído realmente ali na articulação e na engenharia política, passo a passo, superamos essas resistências, o apelo social do projeto é muito forte, né? Se estima em 300 a 500 mil desempregados entre os setores que mais empregam. Seria absurdo e muito equivocado pensar nesse momento em aumentar a carga tributária sobre quem mais emprega no Brasil, porque está todo mundo falando tanto, e eu vou voltar um pouco ainda ao cerne da sua pergunta, mas me deixe abordar esse contexto. Está todo mundo falando tanto do problema formal, né, que se esquece de qual é a consequência de um eventual veto. É o governo dizer: nós vamos aumentar imposto para quem mais gera emprego no Brasil. Isso está equivocado, isso tem que ser visto. Existem soluções, teve a resolução do TCU recentemente, vocês acompanharam, né, que modificou inclusive a interpretação sobre esse tema. Então, no projeto que é de minha autoria, lá já tem as medidas compensatórias que são necessárias. No meu entender, tá certo? Como ainda não é lei, o projeto, a LOA não teria a obrigação de fazer essa previsão, poderia até ter feito, mas não o fez. Mas como só será lei após a sanção do projeto, o governo pode ajustar via PLN. Então, eu acho que o problema é muito pequeno para uma solução tão importante, né, para o Brasil. Mas explica para a gente, deputado, que esse é um assunto muito árido, né? Acho que para a maioria das pessoas é difícil de entender. A partir dessa mudança de entendimento do TCU, o governo poderia, com este orçamento que a gente tem hoje, enviar uma PLN e sancionar essa lei em janeiro, mas não teria que cortar uma outra despesa? Como é que isso funciona? No meu entender, e amparado, né, no entendimento do TCU, não, porque ele não requer medidas compensatórias, porque não se trata de gasto, não é aporte do governo, é uma redução de receita. Né, esse é um tema que o nosso público médio, né, ele não acompanha, ouve falar, mas não acompanha. Então, a desoneração da folha de pagamento, ela não é uma isenção fiscal, ela é uma substituição, né? Você deixa de pagar o imposto sobre a folha de pagamento, exatamente porque gera, né, um impacto muito alto para quem tem no emprego,
né, um alto custo do seu setor. São 17 setores no Brasil hoje estão nessa situação, mas você continua pagando um imposto, mas sobre uma outra base tributária, que é sobre o faturamento, né, a receita da empresa. Então, ela não é então, essa interpretação que existe, que no meu entender é equivocada, de que seria uma renúncia fiscal, na verdade, ela é uma redução de receita, Vera e Carol. Então, por isso que eu entendo que dá para ser feito o ajuste, tá certo? Baseado nesse novo entendimento do TCU, sem maiores problemas e sem ficar criando confusão aonde não precisa, atrapalhando um tema que é tão importante para a vida real. A fatura da vida real está cobrando do brasileiro. São pais e mães que precisam desses empregos para colocar o pão na mesa da sua casa. E não dá para isso virar uma disputa, né, de tecnicistas e burocratas, quando se tem uma solução e uma interpretação legal, lógico, tem que ter interpretação dentro das 4 linhas da lei, dos contornos legais, mas uma interpretação que representa a solução para o caso. Vera, quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu acho que com isso, então, o deputado está dizendo que o PLN seria só corrigindo a omissão ao assunto, mas sem precisar cortar despesa em nenhuma outra rubrica. É isso, deputado? É isso, Vera, é isso. Até porque há um estudo, e esse estudo nosso acompanhou o trâmite do projeto, né, do meu projeto de lei na Câmara dos Deputados, que ele mostra o seguinte, Vera, é bem interessante. As externalidades negativas da oneração da folha, ou seja, da volta desse imposto, ela gera uma despesa para o governo maior do que a desoneração, do que o incentivo que está sendo feito. Porque qual é a consequência imediata, né, do aumento da carga tributária nos setores que mais empregam? Serão demissões. Sim. Qual é a consequência dessas demissões? Aumento do pagamento de seguro-desemprego. Sim. E também a concessão de novos auxílios, né, o Auxílio Brasil agora. Então, o custo para o governo será maior com a oneração da folha do que agora, a redução da receita causada pelo benefício. Por esse motivo, você não teria que cortar em outros locais, como você questionou. Mas na hora de estimar a receita, o relator do orçamento, o Ministério da Economia, etc., contaram com a receita integral da folha de pagamento ou com ela como se já tivesse desonerada? Porque aí é que está uma diferença de quase 5 bilhões, né? Exato. Aí é onde o PLN vem corrigir, porque veja só, na receita foi considerada a receita total, concordo com você, mas na despesa não foi considerada essas externalidades negativas. Entendi. Das demissões em massas que ocorrerão. E quando se tem um estudo técnico que aponta a comparação, né, do que ganha e do que se perde, se dá um saldo positivo de 2 bilhões de reais. Então teríamos um delta positivo nessa relação despesa-receita com a desoneração da folha, positiva para o Brasil. É isso que o PLN viria para corrigir, tanto na receita quanto na despesa, e não haveria necessidade de cortes em outras áreas. Essa é a tese que eu, como autor do projeto, aprovado na Câmara e no Senado, praticamente à unanimidade, defendo, e que acredito que são elementos técnicos que o Ministério da Economia possui para validar a sanção do projeto sem maiores dificuldades. Deputado, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para o senhor, bom Natal e boas festas. Boa noite, boas festas, Feliz Natal para todo mundo e que 2022 venha com mais esperança para esse povo brasileiro que tanto merece. Um forte abraço. Amém. Até logo. Conversamos com o deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, que é o autor, então, desse projeto de desoneração da folha de pagamento, que não consta no orçamento, mas, segundo ele, tem jeito, né, Vera? É uma solução técnica ali, o que torna ainda mais estranho o fato de não constar no orçamento, né? Esqueceram. A verdade é essa. Foi tudo feito muito no improviso esse ano em relação ao orçamento, Carol. E é isso, ele está estimando que a despesa seria maior, então não precisa recalcular. Vamos ver o que dizem os técnicos do Ministério da Economia, né? Bom, vamos fechar com música? Hoje não tem muito jeito. Diante de um ministro que diz que não tem problema em um certo número de crianças morrer, de um orçamento em que faltam quase 5 bilhões, eu tive de recorrer a Raul Seixas, Carol. Toca, Raul. A solução pro nosso povo eu vou dar.
Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar no Brasil. Nós não vamos pagar nada. Quem vai querer alugar a gente, Vera? Quem vai querer alugar Dá o pra Brasil? alugar. Põe a placa e vamos sair de férias, pelo amor de Deus. Vera, obrigada. Beijos. Amanhã você tá aqui comigo? Amanhã tô aqui com você, Carol. Ah, então tá bom. Então amanhã te dou Beijo. Feliz Natal. Beijo. Até amanhã. Tchau.